Fala galera, eu sou Rodolfo Kapler e este é o Cult. Muito mais que um programa, o Cult é um espaço de divulgação de ideias e de personalidades ligadas às artes, à cultura, ciência e tecnologia. E para o nosso bate-papo de hoje, nós estamos recebendo uma pessoa muito especial, muito importante no debate público no Brasil. Eu estou falando do Sérgio Abranches, que é cientista político, também um cientista social, um dos grandes pensadores brasileiros e, sem sombra de dúvidas, hoje é uma das vozes mais importantes naquilo que diz respeito aos processos políticos que acontecem no Brasil. Sérgio Abranches é escritor de inúmeros livros e também é autor deste livro aqui, que sobre o qual nós vamos conversar hoje, Presidencialismo de Coalizão. É uma grande alegria recebê-lo aqui no Cult, Sérgio. Prazer é meu, Rodolfo, e um abraço ao povo de Piracicaba também, de quem eu gosto muito. Eu quero já, Sérgio, começar perguntando para você, já visitou Piracicaba? Já teve... Já tive em Piracicaba umas 4 ou 5 vezes. Olha Num só, período mais recente, né, fazendo palestra e que bacana. conversando com pessoas, sabe? E tem alguma coisa, tem algum aspecto aí que você gostou da nossa cidade? Deu tempo? Não, essas viagens nossas para fazer palestras são horrorosas, né? Porque você sai do hotel para a palestra, da palestra para o hotel. Mas eu gostei da organização da cidade, gostei da hospitalidade, né, das pessoas, achei muito legal. Muito bom. Acho que nosso público que está nos acompanhando agora vai ficar muito feliz de saber que você já pisou aqui nessa terrinha e que já conhece já a nossa cidade. Sérgio, eu quero começar a nossa conversa mesmo com uma pergunta de cunho bem pessoal. Como que você começou a se envolver com os temas políticos? Quando foi que você decidiu seguir a carreira de um cientista político? Você sempre gostou desse tema? Como que se deu isso na sua vida? Essa é uma pergunta curiosa, Rodolfo, porque ainda outro dia eu estava conversando sobre ela com uns amigos. Eu desde a adolescência, eu era um leitor muito compulsivo, lia tudo, e lia coisas muito adiante da idade, né? Desde a infância, na verdade, mas quando eu cheguei na minha pré-adolescência, eu comecei a escrever. Escrevia contos, E aí eu decidi que eu queria ser escritor. E aí eu, pensando, bom, mas escritor só se for best-seller vai ganhar dinheiro e tal, eu não sou nenhum Jorge Amado, como é que vai ser, né? Como é que eu vou viver? E aí eu achei que talvez com o jornalismo eu pudesse financiar uma carreira de escritor. E descobri que não, porque, sobretudo na época em que eu comecei como repórter, a demanda da Secretaria de Redação era enorme, eu não tinha tempo mais para nada, não conseguia nem ler mais direito. Aí eu disse, bom, então não é jornalismo que vai me levar a ser escritor. Você escreve muito, mas não aquilo que você está pretendendo escrever. E aí eu já tinha... eu entrei no jornal com 17 anos e aí eu fiz o vestibular e eu tinha que decidir entre o vestibular de jornalismo e o vestibular para ciências sociais. E acabei que fiz para ciências sociais, porque o departamento de jornalismo, de comunicação, na época, enfatizava muito a teoria e menos a prática. E eu não estava interessado na teoria, eu estava interessado na prática, e a prática eu já estava aprendendo na redação, né? Sobretudo quando eu saí do primeiro jornal e fui para o estado de São Paulo, que tinha um secretário de redação que me ensinou tudo que eu sei de jornalismo. E no curso, aí eu fiz o vestibular, passei, e comecei a estudar na Universidade de Brasília, e chegou um professor, Glaucio Soares, que morreu no ano passado de Covid, e começou a dar uns cursos que me interessaram muito, eu convidei para ele ser meu orientador, e quando eu terminei o curso, tinha um concurso para o mestrado de Sociologia, e esse concurso, os 3 primeiros colocados também viravam professores. E ele falou assim, faz o concurso, faz que você vai passar. Aí eu falei, cara, mas vai atrapalhar o meu trabalho.
Ele disse, não, você consegue uma bolsa, quando você vai passar dos 3 primeiros lugares, você vai ser professor, você vai ter um salário. E se não, a gente arruma uma bolsa e tal. Eu digo, tá bom, eu vou fazer, mas eu quero escrever, cara. Aí eu passei em terceiro lugar, virei professor, e aí comecei a fazer a tese de mestrado com ele, e aí eu falei, Glaucio, eu quero ser escritor, entendeu? Quer dizer, eu fiz análise aqui, eu vou fazer diplomacia, eu vou para o Rio Branco. Eu vi que o concurso é pesado, eu vou ter que parar um pouco aqui o mestrado para poder estudar para o concurso, mas eu vou fazer. Eu disse, mas por que você quer ser diplomata? Eu disse, porque eu quero ser escritor, e, por outro lado, como eu sou um homem mas eu sou de uma família de classe média baixa, meus pais são funcionários, eu quero conhecer o mundo, eu não vou conhecer o mundo com mesada. Então, cara, como sociólogo, você vai conhecer o mundo inteiro. Os congressos de sociologia são nos lugares mais interessantes do mundo. Depois você vai estudar numa universidade muito legal lá fora, fazer o doutorado. E, poxa, esquece isso, continua aqui, faz o mestrado e depois vai fazer o doutorado. Eu te garanto, no mínimo, que você vai de cara para os Estados Unidos estudar. Aí eu falei, tá bom, então eu vou continuar. E de fato, quer dizer, houve um concurso para uma bolsa de estudos lá, e eu já estava muito pressionado pela repressão, estava no meu encalço, eu já tinha recebido algumas notícias de que provavelmente eu ia acabar levando um tranco mais sério. Aí eu fui para os Estados Unidos estudar. E aí acabei fazendo uma carreira durante muitos anos de cientista social. Não desgostei dela, não. E já o Glaucio era uma figura curiosa, porque ele era um sociólogo também muito interessado na sociologia política. Então, eu fiz a minha tese já sobre o Congresso Brasileiro, uma tese de sociologia política, e fiz a tese de doutorado sobre a intervenção do Estado na economia. E aí, quando eu voltei para o Brasil, já na abertura política, né, eles me demitiram da Universidade de Brasília, assim, por telefone. Eu fiquei sabendo por telefone que eu tinha sido demitido, que eu não era mais professor da UNB. E aí eu virei sociólogo e assim, durante muito tempo. A visão que fez viravolta, que era coisa que eu nem tinha, que tinha o artigo. Eu tinha escrito o artigo e pouco depois que eu escrevi, um ano depois que eu escrevi o artigo, eu saí da instituição onde eu dava aula e fazia pesquisa, onde eu escrevi esse artigo sobre presidencialismo de coalizão, né? E fui mexer com outras coisas, fui para outros caminhos. E um dia eu fui num congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais, na Unicamp, foi no campus da Unicamp, em Campinas. E aí um ex-aluno meu chegou e disse assim, cara, tempão que eu não te vejo, você é o autor do artigo mais famoso da ciência política brasileira, está sendo citado no mundo inteiro, todo mundo cita você e tal. Eu digo, que é isso, cara? Não sou eu, não. Onde é que artigo é esse e tal? Eu disse, presidencialismo de coalizão, virou uma coisa assim. Eu digo, caramba. E aí eu fui checar, disse, isso é coisa de aluno, né? Puxando o saco aqui. Então, aí, não era realmente, ele estava com um índice de citação assim absurdo. Você não tinha noção de que o artigo tinha ganhado tal proporção? Não tinha a menor noção, você não fazia ideia disso. Olha só. Negócio impressionante. Impressionante. E aí fiquei... Eu hoje sou mais conhecido por causa dele do que por qualquer outra coisa. E sorte é a nossa que perdemos aí um futuro excelente jornalista e ganhamos um brilhante cientista político, né? E, Sérgio, você escreveu esse artigo, né? O Presidencialismo de Coalizão, em 1988, é isso, né? Durante os trabalhos da Constituinte. E 30 anos depois, 2018, você publicou esse livro, né? Que é uma continuidade, um aprofundamento do artigo. E eu li 3 vezes esse livro, de verdade. Que bom. Mesmo. Obrigado. E me ajudou muito
a compreender muitas coisas que eu não compreendia, né? Então eu acho que esse é um grande mérito seu, né? De pessoas comuns que não são da ciência política, enfim, que leem esse livro e conseguem compreender o que está acontecendo no Brasil, né? As mudanças, as crises e tudo mais. Inclusive fica a dica para quem está nos acompanhando, né? Vale muito a pena ler este livro aqui. E aí você publicou em 2018 e eu queria saber, assim, o que te motivou a aprofundar esse artigo, né? Que foi um artigo aí muito importante, e a escrever e a publicar esse livro depois de 30 anos. Pois aí também tem a interferência de duas pessoas, uma muito forte, a outra que chegou na hora certa. Eu sempre acompanhei a política brasileira, né? Mas eu, na verdade, quando eu escrevi o artigo, eu estava na vida acadêmica, era parte de um projeto acadêmico e de acompanhamento da Constituinte, né? E na verdade, o artigo ele não fala sobre o presidencialismo de coalizão depois da Constituição de 88, ele fala antes. Né? De 45 a 64, que foi a primeira versão, digamos, do nosso modelo. A Segunda República. É a Segunda República. E aí, a minha mulher, a Miriam, ficava o tempo todo dizendo: olha, Sérgio, você tem que escrever mais novamente sobre o presidente, você tem que voltar ao presidencialismo de coalizão e tal. Eu digo: não, mas isso aí já pertence à ciência social, quer dizer, os ex-alunos que escreveram, tem vários amigos que publicaram livros sobre presidencialismo de coalizão, que fizeram a carreira estudando o modelo. Eu já estou... isso aí já passou para mim. Mas ela vinha insistindo e tal, e eu já disse: talvez você tenha razão. Eu comecei a escrever um outro livro, que era um livro que tinha mais a ver com a minha preocupação contemporânea, que era mais ampla, né, das transformações que estavam acontecendo no mundo, a digitalização da sociedade, esse desencanto com a democracia e tal. E ao mesmo tempo, eu tomei a decisão de não escrever mais textos acadêmicos, de escrever ensaios para o público em geral. Então, eu estava escrevendo esse ensaio que ganhou o prêmio do PEN Clube do Brasil de melhor ensaio, que chama-se A Era do Imprevisto, a Grande Transição do Século XXI. E o Luiz Schwartz, dono da companhia editora, o publisher da Companhia das Letras, me chamou para conversar em São Paulo e disse: olha, eu queria publicar queria um livro seu sobre política brasileira. Eu digo: poxa, muito bom, Luiz, agora, nesse momento eu estou escrevendo esse aqui, A Era do Imprevisto, sobre as mudanças e tal, mas eu tenho pensado em escrever um livro avaliando o presidencialismo de coalizão 30 anos depois da Constituinte e tal. Ele disse: então, faz os dois. Assim que você terminar esse, você faz o outro e tal. E eu fiz assim, só que com um detalhe: o presidencialismo de coalizão me deu muito mais trabalho do que eu imaginava, porque além de eu ter que fazer uma leitura atualizada de tudo que havia sido publicado sobre o presidencialismo de coalizão, eu resolvi fazer complementação de pesquisas, de observações que eu mesmo tinha feito no artigo e em algumas outras análises que eu escrevia para jornal e tal, e me deu muito trabalho fazer a análise. E aí eu resolvi fazer realmente um ensaio mais de fôlego, explicando a política brasileira, sem a preocupação acadêmica típica, né, de meter num modelo formal, etc. e tal, e fazer uma coisa que o público geral possa ler. Eu fico muito satisfeito você dizer que você vai traçando o percurso histórico, né, bem detalhado, muito interessante, né, muito legal. Enfim, é um livro essencial para a gente compreender o Brasil. Eu particularmente sou entusiasta do seu livro, desse livro sobretudo. Você afirma, Sérgio, no livro, logo no comecinho, né, na introdução ali, que o presidencialismo de coalizão, acho que é legal para quem está acompanhando a gente, o presidencialismo de coalizão ele combina em estreita associação presidencialismo, federalismo e o governo de coalizão multipartidária, né? Esse monte de partidos que nós temos no Brasil. E são muitos partidos mesmo, que é difícil a gente saber quais são os espectros ideológicos dos partidos, né? São muitos, né? Então, você disse que combina em associação
esses três fatores, né? Queria que você desse bem rapidinho aí uma pincelada sobre isso. Olha, exatamente. Essa semana, na terça-feira, inclusive, eu fiz um comentário na CBN sobre federações partidárias, tentando explicar por que elas não vão funcionar. E vão acabar, se alguém fizer a federação, vai acabar pressionando para mudar as regras e a gente vai acabar caindo de volta na coligação proporcional. O presidencialismo típico, da época que eu escrevi o artigo, era o presidencialismo americano, que é um presidencialismo de voto distrital, portanto, de maioria ou minoria, né? E bipartidário. Então, toda a teoria sobre presidencialismo foi construída a partir do modelo americano, e eu olhei e disse, olha, o modelo americano não cabe no Brasil. Por quê? Porque a nossa federação, ao contrário da federação americana, além dela ser muito heterogênea, ela não ser quase que uma bipartição, né? Nos Estados Unidos você consegue distinguir claramente a mancha republicana e a mancha democrática nos estados e tal. Aqui não, aqui a formação política brasileira se deu de uma forma tal que os sistemas políticos estaduais e locais são muito diferentes entre si, né? Então você tem partidos que são importantes no Rio Grande do Sul, né, e que não são importantes no Nordeste. Você tem partidos que, em São Paulo, por exemplo, o PSDB domina há muitos anos o governo do estado de São Paulo, e em outros estados ele nunca conseguiu chegar no governo, né? Então, essas forças políticas locais e estaduais, quando elas se unem no plano nacional, elas formam um conjunto que é diferente dessas partes todas. Então, isso produz um Congresso mais fragmentado, porque as representações são diferenciadas entre os estados. Só no Senado que isso não acontece tanto, porque no Senado é um número fixo de senadores, né? 3 para cada estado. Então, isso um pouco que equilibra. Mas na Câmara dos Deputados, não. E como o nosso federalismo é muito concentrado também, o presidente tem muito poder e muito dinheiro, a arrecadação vai para o governo federal, que depois distribui, se criou uma relação de dependência entre os estados e a União. E essa relação de dependência ela é intermediada pelo Congresso. Então, o presidente não pode se dar ao luxo de não ter maioria na Câmara e no Senado, porque senão ele não consegue governar e ele acaba tendo os planos de governo dele todos desbaratados pelo Congresso. Então, ele precisa formar uma coalizão majoritária para ter condições de governabilidade. Daí o presidencialismo de coalizão. E no caso do Brasil é imperativo, quer dizer, um presidente não governa sem coalizão. O Bolsonaro tentou, não conseguiu. Agora, outro dia eu li o Moro falando, não, eu vou fazer aliança com os indivíduos, não com os partidos. Se conseguisse se eleger, ia dar com os burros na água, porque não funciona. Não é assim que funciona o sistema político brasileiro. Ele funciona... E você deixa bem claro na sua obra, né? Enfim, todos os presidentes que não formaram uma coalizão, eles foram impedidos, né? De certa forma, eles foram... Tanto na Segunda República quanto agora na Terceira, né? Os 2 impeachments foram por causa disso. No caso do Collor, ele não conseguiu fazer uma coalizão majoritária desde o começo, e no caso da Dilma, a coalizão dela se dissipou, porque ela não conseguia mais atender. Ela tinha uma coalizão de 13 partidos, que é um absurdo. Não dá para acomodar os interesses de 13 partidos com demandas muito diferenciadas, né? E esse é o ponto, quer dizer, essa relação de dependência ela implica na capacidade política do presidente também de negociar com os partidos para conceder o suficiente para atender os partidos, mas, ao mesmo tempo, não tanto a ponto de descaracterizar o seu programa partidário, o seu programa de governo, né, o seu programa econômico e tal. Essa que é a principal aptidão que um presidente tem para ser bem sucedido. O Lula teve, Fernando Henrique teve, a Dilma não teve. Ela foi mostrando cada vez menos capacidade de fazer esse equilíbrio necessário aí. E na Segunda República, por exemplo, o Getúlio, quando perdeu a maioria,
ele acabou se matando, mas, na verdade, se ele não tivesse se matado, o golpe já tinha sido dado, ele já não era mais o presidente, né? Ele ia tomar O um Jango golpe, não né? tinha... Ele ia tomar Ele um ia golpe. tomar um golpe. É. Na verdade, hoje, a evidência histórica que a gente tem mostra que quando ele foi quando ele foi para o quarto e se suicidou, ele já sabia que ele não que ele estava fora do governo, né? Ele já tinha sido avisado que ele não era mais tolerado no governo. Então a coalizão no Brasil ela é uma imposição, ela é uma necessidade, não há como escapar dela. Então o que nós precisamos fazer é enfrentar as causas que levam a um toma lá da cá espúrio, muitas vezes entre presidente e partidos. Mas a ideia da coalizão em si não é o mal. O mal é a maneira pela qual ela é formada. Você vê que a Alemanha, nesse momento, está sendo governada por uma coalizão e que levou um mês para ser formada porque eles estavam negociando um programa. Estavam discutindo, a divergência não era quanto que eu levo, quanto que eu deixo de levar, que cargo que eu tenho, que cargo que eu deixo de ter. O que nós vamos fazer com a Europa, o que nós vamos fazer com a política econômica, o que nós vamos fazer com a proteção social, o que nós vamos fazer com os imigrantes. Quer dizer, eram questões fundamentais, né? Então, a coalizão não é um mal, ela não produz o toma lá da cá. O toma lá da cá nasce das relações sociais brasileiras e do tipo de federalismo que nós temos. Sérgio, o presidencialismo de coalizão, ele é fruto de peculiaridades da cultura política brasileira ou ele é resultado direto da construção da República Brasileira, né, que sei lá se foi proclamada, né, que é uma coisa que foi meio que aconteceu assim, porque você afirma no seu livro que se tivéssemos aqui um parlamentarismo, seria um parlamentarismo de coalizão. Então, você poderia nos explicar um pouco isso? Olha, na verdade, quer dizer, a minha tese, que não é consensual, é de que a gente sempre teve governo de coalizão no Brasil, né? Quer dizer, no Império, o parlamentarismo, quando ele funcionou, sob Dom Pedro II, por exemplo, ele funcionou muito bem, né? Com várias crises, mas funcionou bem. Ele era, na verdade, você diz assim, não, mas tinha um partido só, que era o Partido Republicano, né? Era o Partido o Republicano, não, o outro lá. Mas o Partido Liberal. Mas esse partido, ele era uma coalizão de partidos estaduais, entendeu? Quer dizer, já tinha ali uma partilha ali quando foi proclamada a República, que aí sim o Partido Republicano se tornou dominante, ele era um partido que era uma coalizão de oligarquias estaduais. Quem mandava mesmo eram as oligarquias. Tanto que o primeiro governo da Primeira República foi do Deodoro, teve problemas sérios, porque era um governo militar. O segundo também teve um problema sério. No terceiro, Prudente Moraes já começou a arrumar a casa no sentido de fazer uma coalizão entre as oligarquias. E aí, quando veio Campos Salles, ele já partiu direto para a chamada política de governadores, que era exatamente isso, quer dizer, o presidente era uma espécie de representante da coalizão dominante de oligarquias estaduais. Era um grupo de oligarquias que mandava no Brasil. A paulista, a gaúcha, a mineira e a baiana. Eram as forças fundamentais que dominavam. Aí, de vez em quando, tinha de Pernambuco, enfim, tinha ali uma... E aí, quando veio 45... E essa foi a razão pela qual o Getúlio se levantou, né? Exatamente, para quebrar o domínio das oligarquias. Exatamente. E depois foi derrubado por elas. Né? E aí, em 45, a Constituição já consagrou o multipartidarismo e ele rapidamente foi, né, inclusive na minha tese de mestrado, que falava exatamente sobre esse período, eu mostro que quando chegou no golpe militar de 1964, a fragmentação partidária, quer dizer, o número de partidos já vinha aumentando aceleradamente. Já era o início de um processo que seria muito mais radical na Terceira República, a partir de 88. Né? E aí estamos onde estamos, né? E
segundo a sua percepção, quais são os pontos mais negativos desse presidencialismo de coalizão? Porque né, nos parece assim que o presidencialismo de coalizão é a raiz de quase todos os problemas, de crises que temos, né? Porque, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso que cunhou o termo presidencialismo de cooptação, né? Eu li lá o livro dele e aí ele fala isso, tal, que é como se fosse uma continuidade ou resultado direto do presidencialismo de coalizão. Você precisa cooptar, né, para poder formar coalizão. E, enfim, é o que nos parece, né? Queria que você falasse um pouco. Não, eu acho que não. Eu acho que ali não é o que nos caracteriza não é um processo de cooptação. Eu acho que o problema nosso está no federalismo centralizado, né? Quer dizer, essa que é uma ideia que primeiro nasceu da reação às oligarquias, né? Quer dizer, concentrar o poder para poder enfraquecer as oligarquias foi o movimento getulista. E depois nos militares eles aumentaram essa centralização por razões tecnocráticas. Eles queriam ter o poder na mão para concentrar tudo e para controlar a vida nos estados, né, para não deixar governadores com muita autonomia, esse tipo de coisa. E aí essa mentalidade tecnocrática ela persiste hoje no Brasil. Né? Quer dizer, não, os estados não estão preparados, se você deixar o dinheiro com eles vai ser uma gastança enorme. É o discurso do Bolsonaro. Quer dizer, como se a gastança não fosse absurda, né, no governo federal, mal feita, né, quer dizer, em todos os governos, quer dizer, eles não sabem definir prioridade, não sabem dizer, não, vem cá, precisamos de dar aqui para os mais pobres, para os despossuídos, né, então vamos tirar dos ricos, não vamos dar tanto incentivo para fazer automóvel. Eles que façam os automóveis porque tem mercado para os automóveis, não precisa dar dinheiro. O Brasil gasta alguns bilhões de dólares para dar incentivo para as montadoras de automóvel. Não faz o menor sentido isso. Gasta 1 bilhão por ano para incentivar a exploração de um carvão horroroso, péssimo, que a gente tem no sul do Brasil. Entendeu? Quando a gente pode usar o gás da Bolívia, o gás da Petrobras, muito mais barato que o carvão e mais limpo. Então, não é verdade que a concentração melhorou a qualidade das políticas. E não é verdade. A gente olha aí municípios que os prefeitos colocaram seus municípios pobres, municípios do interior do Brasil, em primeiro lugar no Enem, com um sistema educacional que às vezes supera o dos grandes estados das capitais. Tem um sistema de saúde que funciona perfeitamente bem, porque os municípios são bem governados. Isso não é um monopólio de quem vai para a presidência da República né, e vai ser ministro do governo federal. E esse dinheiro concentrado lá, ele produziu o que com a democracia? Os estados pedem e um governo federal que dá. Né? E quem é que vai fazer isso? Quer dizer, os governadores vão sair todo dia para ir a Brasília pedir dinheiro para o presidente? Não. É mais simples deixar os deputados fazerem. E aí, nada mais natural que se eles vão ser os despachantes do dinheiro federal para os seus estados, que eles beneficiem as suas bases eleitorais. Da vida. Né? Quer dizer, então, não tem escapatória. Se ele vai fazer isso... Faz parte do jogo político, né? Faz parte do jogo político. Você tem, né? Então, o que acontece? Você tem parte da desigualdade brasileira também tem a ver com isso. Porque você tem um determinado governo em que determinado conjunto de deputados e lideranças partidárias tem mais influência do que as outras, porque são os cabeças da coalizão, são os que arrumam a coalizão para o presidente, etc. e tal. Esses aí conseguem mais recursos. Então, os seus municípios, as suas bases eleitorais, se beneficiam desse poder que eles têm. Muda. Eles caem em desgraça, ou então, por alguma razão, tem que fazer uma recomposição de forças, os municípios dele perdem, e aí, e aí tem que se ajustar a uma escassez com as quais eles não estavam acostumados, e outros municípios ganham. Então, quando você olha essa perda e ganho de influência dos deputados em relação aos seus municípios, você vê que tem uma oscilação nos índices econômicos e sociais do município. Quando os políticos dos municípios estão bem, eles estão bem. Quando eles estão mal, estão mal. Não pode ser assim, entendeu? Tem que ser mais equânime. E, para isso, você tem que baixar para o chão onde as pessoas vivem a decisão de distribuir o dinheiro.
porque eu tenho certeza que se um prefeito tiver muito dinheiro próprio dele e começar a gastar mal, a prefeitura vai ser invadida pelo povo. Se um governador começar a fazer bobagem com o dinheiro, a população invade o palácio. Agora, você precisa de avião, ou então mais de um dia de ônibus para chegar a Brasília. Brasília é muito... não leva gente suficiente para invadir o palácio, entendeu? Do presidente da República. Então, Brasília está localizada numa situação, inclusive, que ela fica longe do povo, né? Então, até isso justifica que a gente descentralize o Brasil, que a gente dê mais recursos e mais responsabilidades para estados e municípios do que para a União. Deixa a União cuidar de segurança, política externa, estratégias nacionais, questões que precisam de, né, a regulação para manter o equilíbrio na federação, etc. Deixa ela cuidar desses aspectos, como é nos Estados Unidos, como é na Austrália, como é no Canadá, e deixa os estados e os municípios se governarem mais. Com isso, eu garanto que muita gente que disputa deputado federal vai passar a disputar deputado estadual ou vereador, entendeu? Você revaloriza a representação para baixo e você deixa para a representação nacional aqueles políticos que têm mais vocação nacional mesmo, que vão querer ser presidente da República, ministros, né, discutir grandes questões, etc., que também existem, né? Se você olhar todos os... Que são mais experientes também, né? Porque às vezes eu vejo aqui, tem algumas pessoas, eu vou falar do meu contexto aqui, da região aqui de Piracicaba, a pessoa já quer ir direto para, né, concorrer, quer ser deputado, né? Em vez do cara começar como vereador, que é algo muito importante, ele já quer dar um salto. E às vezes não tem a experiência nem para isso, né? Para não ter um lastro de político. E precisa ter muito mais voto, né, Rodolfo? Sim. Você já tem que começar com uma escala de voto que é muito difícil de obter, não é uma coisa tranquila, não é uma coisa fácil, né? Então, quer dizer, se você revaloriza a função do vereador, a função do deputado estadual, você também facilita a renovação da elite política, que é outro problema grave que a gente tem. Nós temos uma elite política oligarquizada, velha, caudilesca, né? Então, você vai olhar lá, ó, Alagoas, são os Renan Calheiros, desde o governo do Collor que eles estão lá, né? Você olha para o Ceará, são os mesmos, né? São os Gereissati e depois os Gomes, né? PT só consegue eleger presidente o Lula, ou então, quando o Lula está com muita popularidade, elege alguém que ele indica, que foi o caso da Dilma. Mas, por conta própria, um petista que consiga, de fato, disputar com a mesma facilidade que o Lula a presidência da República, né? No PSDB, você vê quem é que disputou a presidência da República depois do Fernando Henrique pelo PSDB. Primeiro, só São Paulo. E só em 2014, que foi o Aécio de Minas, né? Mas, ó, o Serra disputou 2 vezes, o Alckmin disputou 2 vezes. Então, quer dizer, será que o PSDB não tinha outros nomes? Né? Tanto que depois ele achou o Aécio Neves e agora já achou lá no Rio Grande do Sul, né? E o Aécio Neves também era apesar dele ser jovem, ele é uma figura também já, né? Uma figura da política tradicional aí. Parte da oligarquia, já tinha sido presidente da Câmara, né? Quer dizer, era neto do Tancredo, quer dizer, o pai dele foi deputado, quer dizer, é tudo oligarquia. Sim. É tudo oligarquia, né? O Serra e o Alckmin não, esses fizeram de fato diferentemente. O Serra era um intelectual, estava no exílio, etc. Né? Veio do movimento estudantil, né? Veio do movimento estudantil e o Alckmin fez política local antes de ganhar o governo do Estado e depois disputar a presidência, né? Então, a gente tem essa hoje, você olha e diz assim, como é que você renova a liderança hoje no Brasil? Você renova a liderança com essas entidades da sociedade civil que vão treinando pessoas para serem bons políticos, né? A RAPS, você tem vários, e alguns de inclinação mais liberal, outros de inclinação mais genérica. A RAPS, por exemplo, o foco dela é sustentabilidade, mas para fazer sustentabilidade ela sabe que precisa de trabalhar pela democracia e pela qualidade política dos gestores e dos representantes, né? Então, mas a gente não tem... A carreira que se fazia no Brasil antes era
O sujeito ia para vereador, depois ele disputava deputado estadual, depois ia para a Câmara e, quando ele era mais sênior, ele ia para o Senado. E aí passava pelo governo do Estado, passava pela prefeitura. É uma carreira, né? E essa carreira, se ficar na mão de poucos, ela vira uma oligarquia. Sim. Se ela for renovada, oxigenada por baixo, ela, na verdade, se transforma numa carreira competitiva, onde as pessoas têm que mostrar serviço e têm que ser boas e mais capazes e mais atualizadas para chegar lá, né? E, Sérgio, os partidos políticos, eles pararam um tempo, né? Porque o número de jovens que estão se filiando aos partidos é um número bem reduzido a cada ano, né? Assim, tem tantos jovens se filiando aos partidos políticos, eles não conseguem fazer um apelo a essa geração mais nova, né? Que nasce aí a partir dos anos 2000 e tal, sobretudo. Claro, aí tem duas razões, né, Rodolfo? Uma tem a ver com a própria vida política brasileira. Quer dizer, para que você se inscreve, se filia a um partido? Para fazer carreira política. Então, você quer participar dos movimentos do partido, mas o partido não se reúne cotidiano, né, rotineiramente nas suas bases e tal. Ele só na hora que ele quer pedir voto. Mas no resto do ano ele não funciona, ele só funciona na Câmara dos Deputados e no Senado. Por outro lado, e as pessoas têm, ou então quadros técnicos, que querem participar das discussões programáticas, querem ser, né, ir para ministério quando for o caso, para assessoria de ministério. Mas não é assim que a vida é. Então, você não tem estímulo dentro da função política para essa juventude se filiar e fazer uma carreira política, mesmo que não queiram ser na área da eleição. Mas tem a carreira técnica, tem várias outras coisas. A outra é que o jovem, hoje, com toda razão, ele se sente completamente desrepresentado, porque o jovem é digital, o partido é analógico. Não é? O partido está falando de problemas que não são os problemas que o jovem está vendo. O jovem está vendo o robô vindo na direção da carreira que ele queria fazer e destruindo todos os postos de trabalho com os quais ele sonhou, e olha para os lados assim, e ninguém está querendo, e ninguém está me oferecendo uma alternativa, né? Por outro lado, você não encontra gente para trabalhar onde precisa, né? Eu estava vendo outro dia uma estatística, não vou citar o número de cabeça, porque eu vou errar, com certeza, né? Eu estava conversando com um amigo meu que entende muito dessa questão digital, o Silvio Meira, e ele estava falando sobre o fato de que se você sabe inglês e sabe matemática, portanto, você é capaz de fazer codificação e, portanto, desenhar programas, aplicativos, etc., né? O aprendizado é muito rápido se você é bom de matemática. Então, com inglês e matemática, hoje você trabalha em qualquer lugar do mundo. E tem milhões de postos de trabalho para esse tipo de qualificação, para codificadores, programadores, desenhistas de aplicativos e tal, no mundo inteiro, que não são preenchidos porque os jovens não estão se preparando para isso, né? No Brasil, tem alguns milhares de postos de trabalho abertos nesse momento, com boa remuneração nessa área, e milhões de pessoas desempregadas que vão buscar outros empregos que não encontram trabalho, porque esses outros empregos estão sendo destruídos ou ainda estão prejudicados pelo desempenho da economia e pela pandemia, né? Então, você veja, um partido político que não se dá conta disso e que não tem alguém dizendo isso para os jovens e criando as portas, né, e os caminhos, né, construindo, pavimentando as estradas hoje não são de asfalto, as principais. Isso aí está ficando obsoleto porque nós vamos ter cada vez menos carro na rua. Interessante você estar falando isso, porque a gente vê aí os presidenciáveis, né? Eu não vi ninguém falando sobre isso, levantando, por exemplo, essa questão, né? Que é uma questão importante. Olha, eu posso dizer para você e para os ouvintes de Piracicaba, eu vou fazer uma previsão que eu não tenho medo de errar. Nós não vamos ouvir nenhum candidato a presidente da República no Brasil nessa campanha falando dos temas que realmente importam para o Brasil para o século XXI. Eles vão falar de coisa velha. E é claro que a gente tem um passivo para resolver, mas esse passivo não pode ser resolvido pelos métodos velhos, que já não deram certo, e que nos países que deram certo, se a gente começar a usar... bom, então tá bem, qual o país que deu mais certo no mundo em educação? Finlândia? Então vamos copiar a Finlândia. Quando a gente chegar onde a Finlândia está,
ela já vai estar a séculos de distância de nós, porque ela já parou com esses métodos. Nesse momento, a Finlândia está discutindo a mudança do seu sistema educacional, porque ela sentiu os efeitos da demanda online, ela sentiu os efeitos da pandemia e ela está sentindo os efeitos dessa questão da preparação para o mercado de trabalho. Então, ela já está mudando. Então, se a gente for repetir o passado que deu certo, nós vamos ficar no passado que deu certo, nós não vamos ficar no futuro. Por exemplo, nós não vamos chegar nunca no futuro. Eu me lembrei agora, por exemplo, do Ciro Gomes, né? Que tem lá um livro, eu fui dar uma lida no livro dele, legal, ele tem, né, um projeto, mas é um projeto antigo, né? O nacional desenvolvimentismo não é uma coisa antiga. Tem tudo a ver com o que você está falando aí, tá lá no passado, né? Não é uma coisa para agora, né? Porque as indústrias que contam hoje não são as indústrias que nós temos. Se a gente vai fazer política industrial para fazer produtos nacionais, vamos fazer uma coisa completamente velha, que não interessa nem para nós nem para o mundo. As indústrias novas, por exemplo, a biotecnologia, né? Você vê, bom, nós não estamos falando de um governo normal no Brasil hoje, não, nós estamos falando de um desgoverno, uma pessoa muito despreparada que tem uma capacidade cognitiva muito limitada. Sim. Mas se a gente tivesse com um governo normal, né, mas que por alguma razão tivesse feito a mesma coisa que esse fez no campo da ciência e tecnologia, tivesse usado os recursos para outras coisas e tal, nós saímos nesse ponto em que a gente tem que importar vacina quando a nossa capacidade de biotecnologia é enorme. O Brasil participou do projeto Genoma. Quer dizer, nós temos cérebros brasileiros que participaram do projeto que decodificou, né, o DNA, que permitiu que a gente produzisse essas novas vacinas, sobretudo aquela do RNA, né, o RNA, que são as novas tecnologias. Nós temos uma capacidade, nós temos um conhecimento biotecnológico no Brasil que é curioso. Nós temos um milenar e nós temos um mais novo, né? O milenar é o seguinte: as populações indígenas brasileiras, elas sabem tudo que a biodiversidade brasileira tem para oferecer sob a forma de princípios ativos para milhares de questões. Elas sabem, né? Eu conheço chefes que estão fazendo pesquisa na Amazônia para ver se conseguem encontrar as espécies comestíveis de cogumelos do Brasil, né? Bom, os índios comem cogumelo há 1000 anos, entendeu? Há mais de 1000 anos. Eles sabem quais são os cogumelos que matam e os que alimentam, entendeu? Está dado lá. Nós temos uma capacidade. Por que o Brasil hoje é um dos países dominantes na produção de papel e celulose, né? Sobretudo de celulose? Porque a gente começou a plantar eucalipto, o eucalipto se deu bem aqui nas terras brasileiras, e as empresas que produzem eucalipto começaram a fazer pesquisa de bioengenharia, e foram fazendo uma melhoria para aumentar o tamanho da fibra da celulose do eucalipto, que era muito curta, para diminuir o tempo de corte do eucalipto. Eles fizeram grandes transformações. Hoje, todos os nossos eucaliptos importantes são clonados. São espécies que foram desenvolvidas a partir do aperfeiçoamento genético das espécies anteriores. Nós temos muita capacidade biotecnológica instalada no Brasil, mas a gente tem que importar vacina. Entendeu? Quer dizer, esse descompasso, qual é o remédio mais importante que a gente vai precisar no mundo com esse exemplo da pandemia? São os novos remédios, são os remédios vindos da biotecnologia e da genômica. Sabe que eu me lembrei, você falando aí, Sérgio, eu me lembrei daquele autor que popularizou aí as suas ideias, as suas análises futuristas, né? O Yuval Noah Harari, aquele livro lá, o Homo Deus, né? Que ele fala isso, que o mundo vai, o futuro vai ser definido por biotecnologia e tecnologia da informação. E é verdade, você levantou um aspecto interessante mesmo. Nenhum dos presidenciáveis estão falando sobre esses temas, né? E você disse que eles não falarão, né? Não falarão. Eu tenho certeza absoluta que não falarão. Então, quer dizer, então a gente precisa de tomar essa questão mais a sério, e a sociedade brasileira precisa de começar a pressionar para isso, né?
E porque senão nós vamos ficar muito atrasados no século XXI, e isso aí produz efeitos muito ruins, não só do ponto de vista da pobreza, da desigualdade, mas também da política. Porque o que está acontecendo hoje no mundo? É isso que a gente estava falando dos empregos. Né? Eu tenho pessoas procurando emprego e empregos que estão procurando pessoas. E não tem o casamento perfeito, um acopla no outro, porque elas estão procurando uns empregos que estão acabando e os empregos novos estão procurando pessoas que não estão preparadas para eles. A gente precisa de acoplar. Nesse processo, vai acontecer, quer dizer, em algum momento vai haver essa consciência e essa equiparação, e aí você vai começar a ter novamente um certo equilíbrio. Mas enquanto não tem, a destruição de emprego é muito mais rápida do que a criação de empregos novos e a capacitação das pessoas para esses novos empregos. Então, essa situação, que é uma situação de crise, ela requer preparação, planejamento e visão dos dirigentes. Né? Por quê? Porque a velocidade da destruição, quer dizer, da demolição das velhas estruturas, nós estamos num processo em que a nossa vida inteira vai mudar radicalmente. Quer dizer, daqui a 15, 20 anos, ninguém vai estar fazendo o que nós fazemos hoje da maneira que a gente faz. E muitas das coisas que nós fazemos hoje, nós não estaremos fazendo, ou os vivos não estarão fazendo. Muitas profissões não existirão mais, né? Profissões que hoje são importantes não existirão, os robôs vão tomar conta disso. A inteligência artificial é muito melhor para determinadas coisas do que a inteligência porque quando humana. ela erra, ela se dá conta, ela né? corrige, ela se dá conta e corrige e aprende. E nós somos dispersivos, né? Quer dizer, tem outras coisas, a gente precisa de descansar, precisa de namorar, precisa de fazer uma opção de coisa. Então, a gente precisa se alimentar, dormir. A inteligência artificial não, ela fica o dia inteiro, né? Fazendo aquilo que ela tem que fazer, cumprindo o seu papel, né? Então, funções repetitivas são para a inteligência artificial, não são para a inteligência humana. Né? A gente tem tendinite, a gente fica com opção de problemas. A gente tem câncer, tem depressão, tem uma série de fica irritado. Essa nova coisa da moda aí, burnout, né? Quer dizer, você fica estressado, aí, entra num processo de exaustão. Então, quer dizer, esse processo ele é mais rápido do que o processo de inovação e de oferta de novas soluções e por outro lado, de acoplamento entre as necessidades e as ofertas e a demanda. Bom, isso aí produz muitos sentimentos negativos. Insegurança, incerteza, medo, raiva, frustração, né? Quer dizer, depressão. E aí você tem um líder populista, mentiroso, que capta esses sentimentos negativos das pessoas e transforma esse sentimento negativo em voto para ele, em apoio para ele, em apoio fervoroso para ele. Porque ele está dizendo aquelas coisas que as pessoas querem dizer e ele diz para muito mais gente e ele diz com muito mais poder e essas pessoas então dizem assim, ele me representa. E aí leva tempo para essas pessoas descobrirem que ele não representa coisa nenhuma, que ele é um mentiroso, que ele não vai fazer nada daquilo, né? E que ele não vai dar a solução para as vidas delas. Mas esse sentimento que alimentou o crescimento dessas lideranças de extrema-direita, né? Neofascistas no mundo inteiro. Elegeu o Trump, elegeu o Bolsonaro, elegeu o Orbán, né? E curiosamente, esse processo continuaria de forma muito negativa para nós, e mais adiante a gente poderia ter até um novo Hitler em algum lugar do mundo, não fosse a pandemia. Porque a pandemia foi um teste que eles não podiam passar, porque eles são negacionistas, porque eles têm uma outra visão do mundo, porque eles são anti-vax, são contra a vacina. Então, com isso, eles todos fracassaram no combate à pandemia. E aí o Trump não foi reeleito, o Orbán perdeu as últimas 2 eleições, né, provavelmente acaba caindo. Na Polônia também, na República Tcheca, todos esses populistas de extrema-direita que subiram antes da pandemia estão caindo depois da pandemia, por causa da própria pandemia, da experiência. E ela mudou a cabeça das pessoas. Né? As pessoas estavam muito mais individualistas, muito mais voltadas para outras, mais materialistas. E, de repente, esse confinamento social, esse isolamento,
em que muitas pessoas tiveram que ficar consigo mesmas muito mais tempo do que elas estão acostumadas. E não é fácil você ficar diante de você mesmo durante muito tempo se você não está acostumado, né? Você começa a se ver de forma mais clara, mais... E aí a pessoa está a lá... gente começa a pensar na nossa vida, né? Vem perguntas filosóficas, né? Exatamente, você começa... E eu cheguei até aqui, fiz bem, como, né? Tudo vem. E aí você está ali solitário, poxa, né, se sentindo mal, e de repente uma pessoa bate na sua porta e você abre, ela não está lá, ela está longe, na porta do elevador ou lá no outro lado da rua, no portão, e diz assim, olha, se você estiver precisando de alguma coisa, eu vou ao mercado, eu posso trazer para você, porque eu sei que você tem uma fragilidade diante dessa doença e tal. Então, essa solidariedade foi crescendo. E as pessoas começaram a pensar nas outras, e isso também mudou o curso da polarização. Mais do que isso também, as pessoas precisaram do serviço de saúde público. Os países que conseguiram vencer a pandemia de forma melhor tinham um serviço público de boa qualidade. Alemanha, Portugal, né? Os países que ainda conseguiam ter uma saúde pública razoável, ainda que maltratada, como o Brasil, com o SUS, mas bem organizada, com muitas pessoas dedicadas, embora mal remuneradas, etc., também. Né? E uma das coisas impressionantes disso foi essa quantidade de plaquinha que as pessoas botam, assim, viva o SUS, na hora que estão se vacinando. Né? Nas redes sociais, né? Elas postam. Nas redes sociais elas postam, e as crianças, e os velhos, os jovens, todo mundo. E com uma característica interessante, que é a seguinte: isso mostrou às pessoas que nem tudo que o Estado faz é ruim. Exatamente. Que aquela ideia ultraliberal da austeridade, vamos cortar tudo, o Estado, não precisamos do Estado. Como não precisamos do Estado? Por que morreram tantas pessoas em Nova York? Por que a gente viu em Nova York, no século XXI, não, sim, Sérgio, uma das cidades mais divididas? Hein, Sérgio, é uma loucura isso, porque quem está nos grandes centros pode até acreditar nisso, né? Nessa historinha, nessa balela. Mas se você, né, você vai para o Nordeste, para o sertão, eu tive minha vida transformada quando eu fui para o sertão do Ceará fazer trabalho social, né? E ali eu vi um lugar onde o Estado não chegava. Os caras lá caçavam no Vale do Cariri, eles caçavam tatu-peba para comer e viviam de Bolsa Família. E olha só como é a realidade dessas pessoas. Então, assim, a gente começa, quando tem essa experiência, né? Às vezes a gente está nos grandes centros, não acredita nisso, né? O Estado é muito importante. Mas, Rodolfo, mesmo nos grandes centros, precisaram disso. Porque você vê o seguinte: no século XXI, você vê cadáveres empilhados em Nova York, que é uma das cidades mais ricas do mundo, de um dos países mais tecnológicos, mais poderosos do mundo, que tem a medicina mais avançada do mundo, né? Referência. As pessoas ricas que estão com problemas mais graves vão se tratar nos Estados Unidos. Por que morreu tanta gente? Porque a medicina lá é toda privada, não tem saúde pública. E aí, a medicina privada, como é que ela qual foi o investimento que ela fez em ciência e tecnologia, em desenvolvimento científico e tecnológico? Reduzir a necessidade de UTI e reduzir o tempo indispensável, no caso da UTI ser indispensável, o tempo de permanência das pessoas nas UTIs. Por quê? Porque a UTI é muito cara. Então, você tem grandes hospitais em Nova York, enormes, com uma capacidade enorme de atendimento, espetacular tecnologia, pouquíssimas UTIs, porque eles não precisam de UTI. Aí vem uma doença como a pandemia, que todo mundo precisa de UTI, os ricos e os pobres. E aí, como é que você faz? Morre rico, porque os que chegarem depois na fila da UTI não vão ter UTI. E aí foi uma tragédia, tanto a prefeitura quanto o governo do estado de Nova York investiram na construção de UTIs no sistema público, que era um sistema geral, assim, você ia lá para fazer consultas básicas e tal, mas a UTI mesmo tinha muito pouca, né? E a maioria dos hospitais é privado. Você vive toda a luta do Barack Obama foi exatamente para fazer um seguro de saúde que alcançasse a parte mais pobre da população americana, pretos e imigrantes, porque exatamente se eles precisarem de uma medicina parruda, eles não encontram no sistema público. Então, eles têm que ter um programa, um seguro que pague para eles.
Então, o que aconteceu? Não há mais, nem mesmo naqueles centros que obrigavam, né, por intermédio do capital financeiro, os países a fazer austeridade, como, por exemplo, o governo da União Europeia, né, abandonaram a tese da austeridade. A Alemanha, que foi um dos centros, né, ideológicos da austeridade durante o período da Merkel, mesmo ainda no período da Merkel, no final do governo da Merkel, começou a abandonar a austeridade por causa da pandemia. Hoje você não fala mais, né? Você fala candidatos que não olharam para o mundo aqui no Brasil, que ainda ficam fazendo essa coisa ultraliberal, essa campanha ultraliberal. Mas ninguém mais fala nisso. Hoje você fala, nós precisamos de ter investimento público pesado na saúde, na educação, etc., porque isso é indispensável, ficou claro que é indispensável. E a gente precisa de ter incentivo público na direção correta, por exemplo, no desenvolvimento de medicamentos. Tem áreas que são importantes. E aí o resto, que o Estado não precisa de fazer, de fato, pode ser feito pelo mercado. Então, a pandemia teve esse efeito de aumentar a solidariedade, mostrar para as pessoas a importância da empatia, de pensar no outro, de se colocar nos chinelos do outro, e a importância que é para a sociedade uma rede de proteção social pública que atenda aqueles que não têm proteção própria, privada, etc., né? Então, mudou muito, e isso mudou num espaço de 3 anos. Né? Eu acho isso um bom exemplo, porque tem outras coisas acontecendo no mundo que estão mudando na mesma velocidade em outras áreas, mas que são menos críticas para nós, porque essa daí mexeu com a nossa vida, né? A gente perdeu muita gente querida na pandemia. Infelizmente. Muito bom, Sérgio. Com muita dor no coração, a gente vai caminhando para o final do nosso papo. Eu ficaria aqui horas e horas ouvindo você discorrer sobre esses assuntos. Muitas coisas interessantes aí que você falou. Pode ter certeza que já foram coisas que contribuíram aí para a nossa reflexão, para o nosso público, para a galera que está nos acompanhando. Sérgio, eu tinha várias perguntas para fazer, mas não vai dar para fazer todas essas perguntas. Mas vamos lá, a gente vai para um momento aqui que é o momento cult, que é o momento em que tanto eu quanto os convidados fazem uma indicação literária, né? Então eu sempre faço alguma indicação de alguma coisa que eu estou lendo, que eu li. Eu quero hoje fazer indicar esse livro simplesinho, né? O Filho do Terrorista, História de uma Escolha, do Zaki Ibrahim, que é um filho, ele é ainda, né? Porque o pai dele está vivo, filho de um grande terrorista egípcio que radicou-se nos Estados Unidos. O Zaki é norte-americano, a mãe dele também, mas convertida ao islamismo. E o pai dele era um cara normal, aparentemente, né? Um muçulmano normal, mas ele foi se radicalizando e esteve por trás da morte de um rabino muito importante em Nova York. E depois ele também foi um dos mentores intelectuais do primeiro atentado às Torres Gêmeas, né? Em 93, se eu não me engano. E aí ele conta a história dele, a história de vida. Ele fez uma outra escolha. Ele não escolheu o caminho do fundamentalismo, do ódio. E aí ele defende a tese. É um livro bem simplesinho, mas acho que é muito importante, ainda mais nos tempos em que nós vivemos, né? De tanto fundamentalismo evangélico, de todas as outras vertentes religiosas. Ele fala que todos nós podemos escolher. E escolher o caminho do amor e não o caminho do ódio. Então eu achei um livretinho que eu li há alguns dias, muito legal, gostei muito. Fica a minha indicação para vocês aí. Agora é a sua vez, Sérgio. Bom, Rodolfo, eu estou longe da minha biblioteca, então não pude pegar os livros. Sem problema. Mas eu vou fazer uma indicação de livro sobre política brasileira e uma indicação de literatura. Na política, eu indicaria um livro, a gente estava falando aqui no começo de várias questões sobre as raízes do modelo político brasileiro, né? E uma ex-aluna minha, que é uma grande historiadora brasileira hoje, a Heloísa Starling, escreveu um livro lindo, muito bem escrito, muito fácil de ser lido, e que mostra para a gente que a nossa história política podia ter sido outra, porque havia na sociedade brasileira pessoas postulando um outro caminho, mais democrático, né, e mais republicano, desde da colônia.
Então, o livro dela chama-se Ser Republicano no Brasil Colônia, e ela mostra como é que já havia um movimento republicano e democrático desde o início da colonização do Brasil, primeiro vindo por influência do exterior e depois já produção de ideias brasileiras, né? É muito interessante, ela mostra uma opção de pessoas brasileiras que foram muito importantes, muitas inclusive negras, saídas antes da escravidão e depois da escravidão. Então, é um livro de muita importância e muito fácil de ler e muito bonito, é da Companhia das Letras, Ser Republicano no Brasil Colônia. E de literatura, eu vou indicar 2 livros que eu li recentemente, escrevi sobre eles, que são extraordinários, não são brasileiros, são africanos. Um livro do Miyakoto, que é um extraordinário escritor, aliás, os 2 são 2 dos maiores escritores da língua portuguesa no mundo inteiro, né? Esse chama-se O Mapeador de Ausências, que é uma história que o Mia escreveu quando ele, depois do confinamento na pandemia, se perdeu e ele fez uma viagem à sua cidade natal em busca de si mesmo, das suas raízes e de si mesmo. E aí ele encontra uma memória do pai que ele não conhecia, que ele não tinha, e aí ele ficou muito impactado. Por isso escreveu esse livro, que não é um livro de autobiografia, não ficção. É um livro de ficção, é um romance. Ele romanceou essa experiência que ele teve. Né? E o outro é do Agualusa, Zé Eduardo Agualusa, que é um livro quase premonitório, passado na ilha de Moçambique, onde o Agualusa mora, e tem um festival literário, e vai um grupo de escritores, né, de língua portuguesa para lá, e basicamente africanos. É um grande momento para a literatura africana, que é uma literatura poderosíssima hoje no mundo, e tem um evento meio misterioso que ele só vai elucidar no final, que corta completamente as relações da ilha com o resto do mundo. Então esses escritores ficam presos, confinados na ilha durante vários dias, e aí a história se passa a partir daí, e dos confrontos e das ideias e dos problemas e dos relacionamentos, etc., de pessoas confinadas. Chama-se Os Vivos e os Outros. Também é um livro maravilhoso. O do Miyakoto é editado pela Companhia das Letras, O Mapeador de Ausências, e o do Agualusa é publicado pela Tusquets, Os Vivos e os Outros. Ótimas recomendações, inclusive eu mesmo vou anotá-las aqui para deixar na minha lista. Com certeza os lerei. Quem tiver dificuldade é só entrar na minha página, que tem o meu nome, sergioabrantes.com.br, que tem lá uma resenha que eu escrevi de cada um deles. Sim, legal. E agora o momento último, bem rápido aqui, ó, é o ping-pong. Eu te apresento uma palavra, um conceito, você vem com a sua definição. Vamos lá? Democracia é? A salvação da humanidade. O Brasil em 2022? É um país ainda conflagrado em busca de uma solução que não seja a mesma de 2018. Literatura? Olha, a literatura para mim é a seiva fundamental que faz com que eu possa pensar o mundo e me pensar. E por fim, esperança. Pois é, eu tenho esperança que o Brasil encontre um caminho diferente daquele que ele vem trilhando já há algum tempo, que nos deixa parados no desafio do século XXI, que é um desafio portentoso, mas quando a gente olha as qualificações que o Brasil tem básicas, ele pode ser um país muito bem sucedido no século XXI. Mais ou menos como aquilo que eu estava falando, quem sabe inglês e matemática está bem, né? Quem tem a biodiversidade que a gente tem, o povo heterogêneo que a gente tem, né? Quer dizer, com tanta diversidade, tanto na natureza quanto na sociedade humana, portanto, muita criatividade, muita capacidade de pensar diferente, tem tudo para dar certo no século XXI. Nós precisamos parar de patinar e andar na direção dessa esperança, que não é uma coisa assim, não é uma utopia, não é uma esperança vã, é uma esperança baseada numa visão concreta do Brasil. Sérgio, eu quero de coração te agradecer pela aceitação do convite,
Você foi muito gentil, como sempre, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma live com você lá em 2020, no início da pandemia. Também você foi muito generoso. Eu quero expressar a minha gratidão também de toda a equipe aqui do canal de Piracicaba e também dos nossos telespectadores aqui piracicabanos, a galera que nos acompanha no canal de Piracicaba. Muito obrigado por ter abrilhantado aqui o nosso canal, né, com essa conversa, com esse papo muito, muito legal, elucidativo. E eu quero, enfim, desejar tudo de bom para você e também que seja aí a segunda de muitas outras conversas, né, Sérgio? Então é esse o meu sincero sentimento. Muito obrigado, Rodolfo. Foi um prazer enorme falar com você e com os que ouvem o seu canal, assistem o seu canal aí em Piracicaba. Tenho o maior prazer de falar quantas vezes quiser, for convidado, entendeu? E fiquei muito feliz também de saber que você é um leitor que aprecia meu livro. Sim. Você sabe que o leitor precisa de gente que leia o Sim. livro dele e que goste, né? Porque aí a gente continua tendo o livro sendo lido por outras pessoas. Vou te falar uma coisa, eu coloco esse livro juntamente com os livros importantíssimos para interpretar o Brasil, Raízes do Brasil, Casa Grande Senzala, Formação do Brasil Contemporâneo, todos esses livros que são livros importantíssimos, né? E nos últimos anos eu comecei a investigar, a ler esses livros, e esse aqui também faz parte desse panteão. Fico lisonjeado, porque aqueles outros foram os que me ensinaram Não, mas com toda a sinceridade, pode ter certeza que isso aqui tem que estar na biblioteca de quem quer entender o Brasil. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Então nós estamos chegando ao final de mais um Cult. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam e quero já aproveitar e deixar o convite para a próxima segunda-feira, às 20 horas. Nós teremos mais uma entrevista, mais um bate-papo interessante com alguém também muito interessante. Eu quero aproveitar também para incentivar você a se inscrever no nosso canal de Piracicaba, a nos seguir também nas redes sociais, a nos acompanhar nas redes sociais. Procura lá o Instagram, @canal de Piracicaba, o Facebook também. E também aproveito e já também te encorajo a ativar os sininhos das notificações para você receber aí as notícias dos conteúdos que estão saindo no canal de Piracicaba. De segunda a sábado, há conteúdos novos sendo postados no YouTube, sempre às 20 horas. Então, deixa aí uma ativação aí nos sininhos e dá um like também nesse vídeo e compartilha com todo mundo, com seus amigos, com seus parentes, esse conteúdo que é muito importante, super especial. Então é isso, valeu galera!